Olá, meus irmãos e amigos, eu quero neste momento dar início a uma série de meditações da Palavra de Deus que foi pregada na Família da Fé no dia 23 de junho de 2019, baseado no texto de 2º livro de Reis, capítulo número 13, versículos de 1 até o versículo 5, onde conta a história de um homem chamado Jeoacás, filho de Jeú, que reinou sobre Israel na cidade de Samaria durante 17 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, de maneira que ele andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, o qual fez Israel pecar, e desses pecados ele não se desviou. Assim, eles estavam seguindo e cultuando os deuses dos povos pagãos que estavam ao redor de Israel. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, de maneira que Deus os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, o filho de Hazael, durante todos os seus dias. Então, por 2 gerações, o povo de Israel colheu as consequências dos pecados que foram cometidos, invocando deuses falsos, cultuando e se desviando dos princípios e valores que Deus tinha estabelecido para o povo de Israel. E assim eles ficavam debaixo de escravidão, de opressão, roubado dos seus bens. Mas este homem Jeoacás, rei de Israel, que tinha seguido as práticas de pecado dos seus antepassados, diz no versículo 4 que ele buscou ao Senhor e o Senhor atentou para ele, porque ele viu a opressão de Israel, que estava sofrendo, porque a Síria a oprimia. E aí o Senhor deu a Israel um salvador, de modo que eles saíram debaixo das mãos dos sírios e voltaram a habitar nas suas tendas como antes. Então, apesar dos pecados que foram cometidos quando um homem, no caso de Jeoacás, ele, arrependido dos pecados, vendo a consequência dos seus pecados, ele buscou ao Senhor, o Senhor atentou para ele e mandou para a nação de Israel um Salvador. De maneira que eles não estavam mais debaixo das mãos opressoras dos sírios, mas puderam habitar novamente nas suas tendas como antes eles viviam. Assim também, nós podemos estar colhendo consequências dos nossos antepassados que pecaram ou consequências dos pecados que nós permanecemos praticando, hábitos, valores, princípios errados e longe dos princípios elaborados e ensinados pela palavra de Deus. Assim, a consequência dos nossos pecados, nós podemos estar debaixo de opressão também e estar sendo roubado dos nossos bens. Mas, assim como Jeoacás, ele invocou ao Senhor e o Senhor viu aquela opressão e ouviu a voz e o clamor de Jeoacás e enviou para Israel um Salvador, assim também Deus enviou a Jesus Cristo como nosso Salvador, para que não mais estejamos debaixo de opressão, não mais estejamos sendo roubados dos nossos bens, dos nossos sonhos ou dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós podemos experimentar a paz de Deus nas nossas casas, podemos ter a restituição daquilo que foi roubado pelos nossos inimigos, simplesmente se nós clamarmos pelo nome de Jesus Cristo, o Salvador que foi enviado por Deus, para que nós tenhamos paz e vida em abundância por meio dele. E nós podemos assim clamar, nos arrependendo e abandonando os nossos pecados, porque certamente a mão de Deus vai ser abençoadora. Os ouvidos de Deus estão atentos à voz daquele que clama, pedindo graça e pedindo misericórdia, arrependido dos seus pecados. A mão de Deus não está encolhida de maneira que ele não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido de maneira que não possa ouvir. Mas Isaías 59, 1 e 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus de maneira que ele não nos ouça. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo o mal e nos trazer para as nossas próprias casas e trazer a restituição de tudo aquilo que foi roubado pelos nossos inimigos. Então, hoje é tempo de nós buscarmos ao Senhor, mesmo que nós ou os nossos antepassados tenham pecado. Há perdão, há graça e misericórdia da parte de Deus quando ele enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, diante da circunstância que você possa estar vivendo, que você possa também clamar ao Senhor, invocar o nome de Jesus Cristo, haverá salvação e haverá paz. Haverá um novo tempo de restituição na sua vida e sobre a sua família também. Será assim, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém.